Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! O eixo principal do curso de História do novo telecurso foi a história do Brasil. E como vimos, esse Brasil que conhecemos está e esteve conectado com um mundo que vai além de nossas fronteiras na América e abarca povos indígenas, europeus, asiáticos e africanos. Durante o curso, nosso olhar atravessou os oceanos e as montanhas e florestas da América, conhecendo mais sobre povos aparentemente distantes de nós, no tempo e no espaço. Percebemos que somos parte de um mundo muito grande, que produziu conhecimentos e ideias que chegaram até nós e nos fizeram ser o que somos. Na unidade 1, que se chama O Brasil na Construção de um Novo Mundo, estudamos a história dos povos indígenas da América, do seu encontro com os europeus no século XV e das relações que a partir dali se estabeleceram. Conhecemos também a importância dos povos da África e do Oriente na formação de Portugal e a história desses europeus antes de chegarem à América Portuguesa, o futuro Brasil. Entendemos também o que trouxe os portugueses aqui e aprendemos sobre a formação do Brasil quando ainda era América Portuguesa. Na unidade 2, chamada O Brasil e o Mundo Atlântico, compreendemos como as navegações transoceânicas e as interações entre a América e outros continentes modificaram amplas áreas do mundo entre os séculos 17 e 18. Para entender como foi a formação do mundo atlântico, vamos fazer uma revisão. Eu me lembro que na aula 4, aprendi que os portugueses e espanhóis chegaram ao continente americano no século XV. E conquistaram terras nesta parte do mundo. Também aprendi que para não criar conflito entre os dois países ibéricos, até o Papa interveio, criando uma bula papal, isto é, um documento oficial que ficou conhecido depois como Tratado das Tordesilhas. Também já sei que os portugueses, ainda no século XV, partiram para a África e para o Oriente, onde existiam produtos muito cobiçados no mercado europeu. Mas não querendo perder a terra que tinham acabado de conquistar, ou seja, o Brasil, resolveram iniciar a colonização deste território. Isso é uma coisa boa da gente pensar, né? Isso do Império Português. A gente fala muito em globalização hoje em dia, mas naquela época o mundo já vivia ligado por rotas comerciais, né? Vimos que no Brasil, as lutas dos escravos e a presença de indígenas, africanos e portugueses deram um formato totalmente original ao que viria a ser o nosso país. O Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, foi o maior de todos os quilombos. Ele chegou a ter cerca de 20 mil habitantes e durou quase 100 anos, vivendo da agricultura de subsistência e do artesanato. O último líder de Palmares foi Zumbi, que é hoje herói do povo negro. O dia de sua morte, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Nesta sociedade colonial, negros, homens livres, pobres e indígenas ocupavam uma posição subalterna e eram mantidos distantes do poder. O Brasil, que se tornou independente e imperial, continuou o projeto excludente da sua sociedade colonial, sendo sempre questionado por embates políticos e sociais. Nós do Partido Republicano somos contra essa história do poder ficar todo concentrado nas mãos do rei. Além do mais, os senadores e conselheiros de Estado só são substituídos com a sua morte. Nós somos contra isso. Precisamos de mais renovação. O Brasil Republicano, Raízes da Modernidade, foi o título da unidade 3. Nesta unidade, conhecemos como o Brasil viveu a mudança da monarquia para a república, logo depois do fim da escravidão. República Velha. É assim que nós chamamos o período que vai de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro proclamou a República, até a Revolução de 1930, que modificou o jogo de poder que dominava o Brasil. A República Velha foi de 1889 até 1930.
Ela pode ser dividida em duas fases. A militar, que durou de 1889 a 1894, e a oligárquica, que foi de 1894 a 1930. Vimos também que o mundo vivia grandes transformações e os novos interesses europeus sobre a África, a Ásia e a América apareciam sob a forma de investimentos e implantação de relações de domínio. O que os europeus exportavam era um mundo considerado civilizado, moderno e progressista. No entanto, essa modernidade se desenvolvia sob a presença de relações que colocavam as sociedades vistas como atrasadas no lugar de subordinação. Qual foi o lugar do Brasil nessas novas relações e como a modernidade se desenvolveu entre nós são algumas das questões que discutimos nas aulas desta unidade. Pois não? Qual é o problema? Getúlio. Getúlio. O presidente. Ele foi ou não foi um bom presidente? Não foi não, né? Ou o senhor acha que foi? Em 1934, foi escolhido presidente pela Assembleia Constituinte. E em 1937, tornou-se ditador através do golpe do Estado Novo. Foi deposto em 1945, mas voltou à presidência em 1950, eleito pelo voto popular. Getúlio Vargas não terminou seu mandato. Ele se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Na unidade 4, com o título O Brasil, entre a democracia e o autoritarismo, vimos que a primeira metade do século XX foi o tempo de guerras no mundo. Guerras que trouxeram sacrifícios de vidas e recursos materiais. Também acabaram por fazer surgir novas tecnologias e uma dependência através das relações econômicas. Ao mesmo tempo, a defesa da democracia ganhou as ruas e trouxe à tona muitas reivindicações. Aprendemos que o Brasil viveu esse período como um tempo de participação política e questionamento da ordem social conservadora e desigual. Assim, no Brasil como no exterior, as forças da ordem resistiram duramente à realização dos projetos de liberdade e maior igualdade social. O médico mineiro Juscelino Kubitschek elegeu-se deputado e governador de Minas Gerais antes de ser presidente da República. Depois que deixou a presidência da República, JK elegeu-se senador pelo estado de Goiás. Com o golpe militar, em 1964, Juscelino foi cassado. Isto é, teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Você se lembra dessa música? Foi a música tema da campanha que elegeu Jânio Quadros presidente da República. Apesar de ter sido eleito com a maior votação obtida por um político até aquele momento, Jânio renunciou, mergulhando o país em grave crise institucional, que acabou resultando no regime militar. Apesar de os militares terem assumido o poder, eles não pensavam todos iguais. Dois grupos disputavam os rumos da chamada Revolução. Os moderados, com aspirações liberais, e os da chamada linha dura, que queriam endurecer cada vez mais o regime. É neste clima que se desenrola o governo do Marechal Castelo Branco. Com as eleições de 1965, o governo militar tem uma grande surpresa. A oposição vence as eleições em estados importantes como Minas e Guanabara. Para ser aceito pelo povo, esse regime tinha que ter sucesso em desenvolver o país e dar melhores condições de vida para a população. Usando o discurso de que era preciso ter estabilidade política para se desenvolver, esse regime reprimiu qualquer manifestação contrária a ele e acabou provocando um dos momentos mais duros da nossa história, os chamados Anos de Chumbo. A unidade 5 do curso de História se chamou O Brasil buscando novos caminhos no mundo globalizado. Nesta última unidade, compreendemos como as grandes transformações ocorridas no final do século XX mudaram o mundo. Vimos também que as últimas décadas do século XX vieram cheias de esperanças para os brasileiros. A vitória na luta contra a ditadura e a redação de uma nova Constituição anunciaram um tempo de liberdade no nosso país. 6 de março de 79. Assume o governo o último presidente do regime militar, João Figueiredo. Conhecido como general da abertura política, Figueiredo, já em seu discurso de posse, se propunha a dar continuidade, ainda que lenta e gradual, ao processo de abertura política.
A anistia foi aprovada no Congresso Nacional em 1979 e possibilitou o retorno ao país de muitos exilados, que voltaram ao cenário político integrando os novos partidos. Na década de 80, os brasileiros voltaram a eleger prefeitos de todos os municípios, governadores de estado e o presidente do país. Em uma eleição indireta, Tancredo Neves, candidato da oposição, foi escolhido para ser o novo presidente do Brasil. A Nova República, como ficou conhecido o futuro governo de Tancredo Neves, era a esperança de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais livre. Doente, o presidente Tancredo Neves não tomou posse. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente José Sarney. Com a morte de Tancredo Neves no dia 21 de abril de 1985, a Nova República se iniciou sem o seu maior articulador. No início do governo José Sarney, o Brasil enfrentava uma séria crise econômica, que se iniciara ainda na década de 70. Mesmo assim, foram dados passos muito importantes para o fortalecimento do regime democrático. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição do Brasil, que em seu primeiro artigo definiu que o país teria um regime político democrático e presidencialista. As eleições presidenciais de 1989 foram realizadas em um momento de inflação alta, a conhecida crise econômica que o governo Sarney não conseguiu combater. No primeiro turno, foram mais de 10 candidatos concorrendo à presidência da República. Depois de uma campanha que contou com grande participação da sociedade e dos meios de comunicação, Fernando Collor de Mello derrotou Luiz Inácio Lula da Silva e foi eleito o primeiro presidente da Nova República. A mobilização da sociedade na defesa de seus direitos foi fundamental para influenciar os rumos da política e da história. Em várias cidades brasileiras foram realizadas grandes passeatas exigindo o afastamento do presidente. Nelas, a participação dos estudantes foi fundamental. Os cara-pintadas, como ficaram conhecidos, entraram para a história brasileira. Com a renúncia de Collor e a posse do vice-presidente Itamar Franco, formou-se um governo com o apoio de importantes partidos políticos. Tudo para restabelecer a normalidade democrática e conduzir o Brasil até as próximas eleições. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso derrotou Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1994. As instituições estavam fortalecidas. Pela primeira vez se diminuiu a desigualdade no Brasil. E não apenas a desigualdade, mas se houve a promoção social das camadas mais pobres, que hoje não são a maioria. A maioria é chamada classe C, aquela que tem um nível de vida mais alto. Só isso já garantizaria o caráter social inédito do governo Lula. Mas a construção da democracia não se faz só com eleições, né? Não? Não, claro que não. A participação do cidadão na vida da comunidade é muito importante. E ainda bem que isso já está acontecendo. O Brasil entrou no século XXI buscando um caminho para reduzir a desigualdade social e se transformando para participar ativamente do mundo globalizado. Um mundo cada vez mais próximo, conectado e atravessado pelas questões ambientais que desafiam a humanidade nos tempos contemporâneos. O curso de História do Ensino Fundamental termina aqui. Mas aprender história não para nunca. A história está nos livros que lemos, nos filmes que assistimos, nas histórias que ouvimos e em tudo à nossa volta. Pegue o seu livro de estudos e o que aprendeu aqui e continue seu aprendizado. Até a próxima.